Como nós estamos avançados aqui no horário, nós tínhamos agora, nós passamos diretamente, né, seguindo a programação, para a palestra do professor Samuel Rocha, que quem vai receber vai ser o nosso colega Rafael. Eu cumprimento o Samuel aqui, faz longa data que a gente não se vê. E, Rafael, a palavra é sua para apresentar o Samuel. Bom, boa tarde a todos e a todas. Professor Samuel apresenta a palestra sobre soluções computacionais para entender fenômenos de colapso gravitacional em buracos negros. O professor Samuel Bacharel é mestre em física. Vocês estão me ouvindo? Desculpa. Sim, estamos ouvindo. Tá. É que eu ouvi um barulho e pensei que estavam me chamando. Então, desculpa, professor Samuel Bacharel, mestre em física pela Universidade de Brasília, doutor em física pela Universidade de Texas em Austin, é professor livre-docente da Universidade Estadual de Campinas, trabalhando no Departamento de Matemática Aplicada. Ele tem pesquisas em física matemática, em relatividade geral, gravitação, buracos negros, destaque para trabalhos com relatividade numérica, computação científica, astrofísica, equações diferenciais parciais, métodos numéricos para equações diferenciais parciais, jatos relativísticos, né? E também atua na área de educação matemática e de divulgação científica, com diversos trabalhos e projetos como o Teia do Saber, Projeto M3, e além de pesquisador na área de relatividade geral, ele também gosta de sentir campo gravitacional pulando de paraquedas. Então é isso, bem-vindo, é uma satisfação imensa de tê-lo aqui conosco. Bem-vindo, Samuel. Eu agradeço muito o convite, é muito bom rever você, Rafael, é muito bom rever a Nádia, nossa, quanto tempo não vejo a Nádia, e vejo aqui também o Ademir, está por aqui, e o Odílio, isto, pelo menos assim, ao Rodolfo. Bom, eu quero agradecer o convite para poder participar aqui. Eu vi a programação muito rica, vocês estão de parabéns para fazer um dia assim, bem cheio de atividades. Eu fico realmente orgulhoso de ter sido convidado para compartilhar aqui com vocês alguma coisa sobre computação aplicada a soluções das equações da relatividade geral. Antes disso, eu vou apresentar aqui uma propaganda. Eu assisti esses dias, agora há pouco mesmo, um vídeo que eu assisti, assim, comecei a assistir, porque assim, vai ser mais uma ficção, uma coisa do tipo Hollywood, mas olha só que me surpreendeu, e então eu recomendo esse Black Holes, The Edge of All You Know, está passando na Netflix, não sei se alguém já falou hoje de manhã isso, mas é um documentário, tipo um Big Brother, que pega alguns pesquisadores, alguns cientistas, e fazem um documentário em cima, acompanham a saga desses pesquisadores. Tem alguns que são de ordem teórica, tem gente que está trabalhando com o telescópio do horizonte de eventos, que o Gustavo Soares acabou de apresentar para vocês bem rapidamente, um pouquinho antes aqui, eu assisti um pedaço. Então, eu recomendo fortemente, não sei se vocês estão vendo o que eu estou compartilhando aqui. Estão vendo? Sim, dá para ver sim, está aparecendo. Sim, estamos vendo. Então, eu recomendo, me surpreendeu, uma surpresa agradável, porque não caiu em uma ficção muito fora da realidade, realmente acompanhando as várias descobertas no campo que envolve o buracos negros, que gerou, inclusive, o Prêmio Nobel do ano passado, e
o documentário aconteceu exatamente no momento... Durante o documentário, o Hawking faleceu, então tem até um momento assim, bastante emocionante disso. Então, eu fortemente recomendo quem tiver acesso à Netflix a assistir. Não sei se alguém já assistiu. Alguém já assistiu? Aliás, talvez estou chovendo no molhado. Eu não assisti, mas está na minha lista. Eu também não assisti. Tá vendo? O Luiz assistiu, o Luiz Longo assistiu. Ok. Eu realmente recomendo. Bom, eu vou fazer uma apresentação, assim, bem rápida, mas vou entrar em algum detalhe um pouco mais que pode... Não fique... os alunos não fiquem muito presos ou pensam que a coisa é muito complicada. Com o passar do tempo, a gente adquire o jeito de lidar com as coisas e isso tudo é sempre aprendível. Então, o que eu vou apresentar para vocês vai ser uma introdução a uma relatividade numérica em 20 minutos, com 2 exemplos. E aqui muito mais para mostrar que a gente pode se beneficiar do uso de métodos computacionais junto com um pouco de análise da relatividade geral para descobrir novas coisas. E aí, Rafael, eu fui lá atrás no seu trabalho, junto comigo, então eu resgatei alguns dos artigos, dos scripts, e é isso que eu vou apresentar aqui para vocês bem rapidamente. Só para deixar bem claro, nós estamos trabalhando na relatividade geral. E na relatividade geral, nós vamos lidar com o espaço-tempo e a sua curvatura, e nesse sentido, a gente vai ter, então, então, não precisa se preocupar com detalhes aqui nesse momento, mas eu vou tratar aqui, então, existe uma grandeza tensorial associada ao espaço-tempo, que vai medir a curvatura desse espaço-tempo. E existe uma conexão com a matéria, através de um tensor de energia-momento, que envolve a matéria, que está conectada com o próprio espaço-tempo. Isso via uma medida de eventos diferenciados, em que a gente consegue estabelecer, então, o que é chamada uma métrica associada a esse espaço-tempo, que tem toda uma geometria pseudo-riemanniana, que a matemática já domina bastante. O que é importante é que Einstein chegou a essas equações com argumentos bastante matemáticos e muito poderosos, muito fortes. Então, ele fez a extensão da relatividade especial para a relatividade geral e, com base em argumentos bastante genéricos, ele mostrou que a gravitação newtoniana era uma aproximação para essa visão geométrica do espaço-tempo e com isso ele conseguiu, então, descrever movimentos que seriam associados à força gravitacional a movimentos que são descritos nesse espaço-tempo via a interação com a própria geometria do espaço-tempo. Em particular, por exemplo, nós podemos pensar numa curva no espaço-tempo, parametrizada por um parâmetro lambda, e essa curva vai ter um comportamento que é um extremo do comprimento desse espaço-tempo associado a esse elemento entre eventos, em que maximiza, no caso aqui, maximiza no espaço-tempo esse elemento, esse diferencial. E com isso a gente obtém, a partir dessa descrição geométrica, uma relação que envolve a variação da posição nessas curvas que estão atreladas à curvatura do espaço-tempo. Então, aqui nós temos alguns símbolos que vão estar associados exatamente à intensidade com que localmente
um objeto poderia sentir esse campo gravitacional que está colocado aqui, em certo sentido, nas variações da métrica do espaço-tempo, e essas variações dessas métricas aqui não são totalmente independentes do observador, depende do observador, mas existem grandezas que são, a gente pode estabelecer que são intrínsecas ao próprio espaço-tempo. Uma delas vai estabelecer exatamente a curvatura do espaço-tempo, aqui é a curvatura não apenas do espaço, mas a curvatura do espaço-tempo, em que mede a variação dessas variações da métrica do espaço-tempo. O Einstein, então, chegou às equações em que envolve uma conservação, do ponto de vista puramente geométrico, de um tensor que está associado à geometria e que tem correspondência a um tensor associado à matéria. Então, aqui existe uma lei de conservação, entre aspas, bem local, bem genérica, que tem uma interpretação geométrica e também a interpretação física atrelada. Então, esse foi um grande avanço do ponto de vista da gravitação. Só para quem está estudando, um pouquinho, iniciando, só lembrar que nós estamos pensando aqui, todas essas derivadas aqui são derivadas covariantes que envolvem uma correção advinda exatamente da curvatura do espaço-tempo. Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui na notação newtoniana de Einstein, que o divergente de um campo vetorial é não apenas a derivada parcial de cada uma das componentes somadas, como no espaço cartesiano, mas também tem uma correção devida à curvatura do espaço-tempo. Essa correção aqui é importante, porque, e exatamente por conta dessas correções que as nossas equações de Einstein vão ser equações não lineares. O divergente, ou uma derivada aplicada a um tensor de segunda ordem, aqui também vai ter duas correções. Enfim, tudo isso aqui é bastante dominado na geometria diferencial do espaço-tempo, e tem uma maneira de encarar tudo isso também fazendo sempre a observação de como é que isto pode ser medido, visualizado. Então, a gente tem que tomar todo um cuidado, porque a gente tem uma certa liberdade de estabelecer parâmetros e diferenças, e o que vai ser importante, no final das contas, é o que pode ser medido. Então, por conta disso, a gente tem que fazer um pouco de análise, um pouco de projeções associadas a algumas medidas. Por exemplo, o desvio entre duas curvas geodésicas vai estar medida, vai depender bastante exatamente da curvatura do espaço-tempo associada a essas duas geodésicas. Então, aqui tem um parâmetro que relaciona entre uma geodésica e outra, e a gente tem uma maneira de estabelecer uma curvatura. Então, com várias geodésicas, a gente pode inserir uma maneira de medir, digamos assim, a curvatura. Essa aqui é uma maneira muito hand waving, para mostrar que o que, inclusive, é bem famoso, a gente vê algumas estrelas rodando muito próximos a um lugar completamente vazio, e a gente, a partir disso, percebe qual é a curvatura daquela localização, e essa curvatura está associada a um buraco negro no centro da nossa galáxia, por exemplo, que eu vi, eu acho que o próprio Gustavo, que mostrou a simulação famosa no centro da galáxia que tem um buraco negro. Bom, aqui é uma revisão eu gastei o quê? 10 minutos para falar de relatividade geral, mas o que eu quero chegar é que as equações de Einstein são equações bastante determinadas, mas não são fáceis de se resolver. Alguns casos particulares têm soluções, a solução do buraco negro de Schwarzschild, por exemplo, a solução de Kerr, foram soluções analíticas, mas são soluções bastante particulares, bastante simplificadas num contexto de simetria. O que a gente vai seguir aqui vai ser uma abordagem que leva, do ponto de vista de equações diferenciais parciais, uma abordagem do problema de Cauchy. Ou seja, o problema de Cauchy, a gente dá
uma região inicial onde estabelece algumas condições, alguns valores iniciais, e esses valores iniciais, então, depois, usando as próprias equações de Einstein, permitem a evolução do problema para ser tratado. Essas formulações não são únicas, em contraste à mecânica simples, em que a gente tem uma equação de segunda ordem, e aí, para ter a condição inicial, a gente precisa da posição e a velocidade. A partir daí, a gente tem as equações segunda lei de Newton, para evoluir a partir de duas informações dadas. Na relatividade geral, a gente não tem uma coisa tão simples assim, que a gente tem que ter não apenas a estabelecer algumas condições iniciais, mas a gente tem que resolver intrinsecamente aquelas condições iniciais para serem compatíveis com as equações de Einstein. E aí tem algumas escolhas de coordenadas, escolhas, a gente chama de, às vezes, escolhas de gauge, que acontece muito parecido também, alguma coisa parecida, similar também nas equações do eletromagnetismo. De qualquer forma, a gente consegue, sim, formular uma das possibilidades de formular esse problema de Cauchy pelas equações de Einstein. Bom, o que eu queria apresentar para vocês aqui é alguns exemplos, para não ficar só nesse aspecto muito teórico. E, então, para isso, eu vou usar alguns códigos que foi feito exatamente pelo Rafael na sua dissertação de mestrado. Então, eu peguei lá os códigos, viu, Rafael? E vou apresentar aqui para mostrar que, com um pouco de pré-análise, dá para tratar, resolver alguns problemas da relatividade geral e com um computador simples até. Então, primeiro eu vou tratar o problema das geodésicas, levando em consideração observações que são chamadas invariantes. Alô? Só para confirmar se eu estou conectado, porque uma certa vez eu estava dando aula remota, e lá pelas tantas, em geral, os alunos me interrompem, perguntam alguma coisa, muito tempo sem falar nada, depois percebi que tinha caído a minha conexão. Não caiu não, né? Tá tudo ok. Não, tá ok. Samuel. Obrigado. Então, vamos começar com... eu recomendo sempre os matemáticos e os físicos começar com os problemas mais simples e depois aumentando a complexidade. Vamos começar com as equações geodésicas, que são equações puramente de equações diferenciais ordinárias. E aqui já vou dando algumas dicas de que a gente determina a priori um setup, uma construção, e muita coisa já está pré-colocada ali. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui que o diferencial de elemento de linha, ou seja, entre eventos do espaço-tempo, é dada por essa expressão aqui, eu já estou aqui colocando uma escolha, várias escolhas. A primeira escolha é que nós vamos escolher aqui um sistema que privilegia um centro e as coisas só dependem dessa distância ao centro, que vai ser, então, uma simetria esférica. Além do mais, existe só um parâmetro aqui, nessa altura do campeonato. Eu já estou fazendo as minhas unidades físicas, fazendo com que a constante universal de Newton e a velocidade da luz sejam 1, porque eu consigo simplificar matematicamente essas equações. E aí eu tenho aqui um parâmetro que vai estar associado à massa, no caso aqui tem a mesma dimensão de distância, mas ele está associado à massa do buraco negro, e aqui no caso é um buraco negro estático. Então, o meu espaço-tempo determinado por essa métrica do espaço-tempo aqui só depende de uma distância radial e nada mais, e de um parâmetro constante aqui. Então, a minha variável t está indo de menos infinito até infinito, a minha variável r radial está indo de 0 até infinito, esse ômega ao quadrado aqui é o elemento de ângulo sólido da esfera, e tem aqui a descrição geométrica
tradicional em geometria euclidiana. E essas são as coordenadas, são escolhas associadas, são chamadas coordenadas de Painlevé-Gustram, que tem um pouquinho diferente das coordenadas originais de Schwarzschild, mas tem a mesma descrição do espaço-tempo. Tem algumas vantagens, e a principal delas é que você tem o comprimento entre dois pontos para um determinado ponto fixo, é exatamente a distância euclidiana. Então, se você tiver dois elementos simultâneos, vão ser no mesmo tempo fixo aqui, dt igual a zero, o que você tem é apenas a parte puramente euclidiana do espaço. A outra vantagem que tem aqui, que o tempo próprio dos observadores para esse objeto aqui, ele vai ter uma relação que associa o dr com o dt, ou seja, uma curva do tipo curvas que tendem a diminuir a distância radial. E a coordenada t para qualquer eventos do tipo tempo, e qualquer seja r, pode então ser reconduzida, né? Você pode reescrever, completando o quadrado, aquele elemento, dessa forma. Então você tem um diferencial dt aqui, e um diferencial apenas da parte esférica, e aqui tem, então, esse diferencial que completa, daí você percebe que para um determinado tipo de curva, esse termo aqui também se anula, você vai ter exatamente o espaço de Minkowski, vamos dizer assim, para esse tipo de curva. Bom, a gente diz que existe um termo que vai ser 1 menos 2m sobre r, que vai ser a função chamada função de lapso, e essa raiz quadrada de 2m sobre r é a parte do vetor de desvio na formulação, na decomposição 3+1 das equações de Einstein, que são decomposições naquele problema de Cauchy que eu falei para vocês agora há pouco. Bom, tendo feito essa escolha de coordenadas, a gente tem que sempre tomar algum cuidado na relatividade geral, que essa escolha pode ser muito particular, e eventualmente algumas das grandezas que a gente chega a ter ali pode não representar não ter muito significado, às vezes, físico. O que pode ser sempre ter uma certeza de que tem um significado físico são aquelas grandezas que são chamadas as escalares, né? Não as vetoriais nem tensoriais, mas sim aquilo que você consegue compor de tal forma que seja um escalar. E um escalar que é chamado, inclusive, um escalar invariante, no sentido de que independe da variação de coordenadas, do sistema de coordenadas, eu tenho, com a devida interpretação, o mesmo valor local, é achado pelo quadrado da curvatura, e aqui eu estou colocando a curvatura com a letra C, só para não repetir muito R, mas para quem está acostumado com relatividade geral, às vezes aqui é a curvatura riemanniana. Então, eu estou compondo aqui todos os índices do meu tensor de curvatura, e ao final dessas contas, o que nós temos aqui é apenas um número local escalar, não sendo nenhum vetor, nem tensor. Isso dá 6m² sobre r à sexta. Bom, isso é importante do ponto de vista não apenas analítico, mas do ponto de vista numérico, do ponto de vista computacional também. Porque com isso a gente pode estabelecer um determinado limite, ou estabelecer exatamente limites, para onde a gente precisa se preocupar em cobrir numericamente a nossa região do espaço-tempo. E aí vai ser suficiente a gente pegar essa região do espaço-tempo. Obviamente, quando R vai para zero, nós temos a singularidade, que não é novidade, nós temos um buraco negro ali, mas essa aqui é uma singularidade real. Então, não convém chegar muito perto de lá, né? Mas nós vamos chegar tão perto quanto nós podemos fazer numericamente, mas também não faz muito sentido ir muito longe, porque essa curvatura vai
decai muito rapidamente, vai diminuir muito rapidamente, então não convém também ir muito longe. Então, se a gente pegar a razão entre R e M de 2 a menos 4 até 2 a quarta, a gente tem uma razoável descrição do espaço-tempo. E, com isso, por exemplo, esse fator W vai ter uma variação que vai ser praticamente do 0 até 2 a 24, que do ponto de vista de computacional, isso praticamente vai de 0 até infinito. Bom, existem geodésicas do tipo tempo, geodésicas do tipo nulo, que é por onde a luz percorre, e existem geodésicas também do tipo espaço, que são conexões entre eventos que não são conectados do ponto de vista causal. Mas a gente pode, então, usando as equações da geodésica, a gente chega, e aqui eu só não estou demonstrando tudo, só estou chamando atenção para algumas das características, nós conseguimos chegar a uma equação usando a própria geodésica, o elemento de linha, que tem, para um determinado parâmetro, como é que escreve o tempo t e a posição r em relação a um parâmetro. E também a variação angular da curva. Então, essas curvas vão ter duas constantes de movimento. Uma constante de movimento que eu estou chamando de E, não por acaso, vai estar associado ao equivalente à energia mecânica, e outra constante de movimento que chamamos de L, não por acaso, vai estar associado a momento angular por unidade de massa. Bom, no final das contas, a gente tem uma equação que envolve como a minha posição nessas geodésicas de tempo varia com um parâmetro. Em particular, quando R ponto é igual a 0, a gente pode... Então, a gente tem o equivalente que seria um potencial efetivo da mecânica clássica, um potencial efetivo que tem essa cara aqui. Então, isso aqui tem 1 menos 2 sobre a distância radial, com a escala feita pela massa do buraco negro, multiplicado por 1 mais lambda quadrado sobre ρ quadrado. Com esse potencial efetivo, aparece aqui porque a gente tem o equivalente à energia cinética, mais um potencial que depende apenas da posição R, e isso é igual a uma energia positiva. Samuel, 3 minutos. Ok, então vamos direto ao... Nossa, acho que eu falei muito devagar. Então, o V0 é o potencial efetivo. Então, eu vou mostrar agora aqui, basicamente, não vou mostrar mais as figuras do que qualquer outra coisa. Então, nós temos aqui o potencial efetivo, que para quem já fez mecânica clássica, ouviu um pouco de equações diferenciais, é uma maneira de escrever bastante razoável de como é que tipo de movimento a gente pode ter. Então, o movimento pode ser fadado a ir para 0, se tiver do lado de cá, e, eventualmente, ele talvez não precise ir a 0 se ele tiver daqui para fora. Do ponto de vista da descrição, o que acontece é que, dependendo do momento angular, eu posso ter órbitas que giram em torno do buraco negro sem nunca cair. Teve uma pergunta agora há pouco sobre se o buraco negro poderia engolir uma galáxia. Em geral, não vai precisar engolir, porque você tem estrelas que têm momento angular suficiente para ficar dando volta em torno do buraco negro, sem nunca, jamais cair, a menos que haja outro tipo de deformação. Bom, tendo dito isso, a gente pode fazer toda a análise de como resolver essas equações, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que é importante fazer uma pré-análise direitinho, para então chegar ao script. Aqui eu estou colocando um script, veja que são poucas linhas. Tá certo, a gente está usando aqui, isso aqui foi o trabalho do Rafael. Em poucas linhas você consegue descrever as soluções, e essas soluções aqui são soluções numéricas descritas para aquele script. Então, dadas algumas condições iniciais,
você tem as geodésicas. Tem várias coisas aqui associadas ao método mesmo, tem várias escolhas aqui, mas eu vou passar para o outro tópico, que é um pouco mais avançado, eu queria tocar. Bom, que é da implosão a um buraco negro por campo gravitacional que autogravita. Esse é um trabalho clássico, importantíssimo, de 1990, pelo Shoptwick, em que ele chegou à seguinte observação. Isso foi em 93 que ele publicou, mas ele estava trabalhando nisso há algum tempo. Isso eu também queria deixar para vocês muito claramente. Em pesquisa, uma pergunta genial vale por milhões de respostas muito inteligentes também. E aqui veio a pergunta, na época, muito genial, que estava no contexto, mas ninguém sabia como atacar, e o Shoptwick, então, foi quem atacou. A pergunta é a seguinte: existe ou não existe uma massa mínima para a existência de buraco negro? Então, é claro que se a gente colocar massa concentrada, muito concentrada, vai criar um buraco negro. Mas essa massa que o buraco negro aparece, ela vai ser finita, vai ser um salto discreto. E o Shoptwick mostrou que não existe uma massa finita, não existe nenhum parâmetro. Ela, de fato, o buraco negro começa a ser formado do zero, dependendo do quanto energia você coloca. A partir de uma certa energia, você vai ter buraco negro. Se você não tiver aquela energia, você não tem buraco negro. Então, ele começa do buraco negro massa zero, e se tem mais energia, vamos dizer assim, concentrada, você tem mais massa e assim por diante. Bom, esse comportamento aqui ele obteve, foi fantástico, mas o que foi mais fantástico, que chama atenção, é que esse comportamento aqui, como cresce essa massa aqui, pelo menos nos momentos iniciais, é uma potência, e essa potência é a potência crítica, e tem um valor que ele acabou encontrando que era universal, no seguinte sentido: qualquer que seja a maneira com que eu concentre energia, eu vou ter esse comportamento, com a potência beta sendo 0,37. Então, isso aqui é um resultado que gerou muita discussão, mas o Shoptwick foi mais além, que ele mostrou que nos momentos de formar ou não formar um buraco negro, existe uma série de fenômenos de eco que ele obteve, porque ele precisava obter esse negócio com muita precisão. Bom, aqui está um gráfico do trabalho de 93, em que ele fez várias variações desse parâmetro beta, e aqui está um gráfico logaritmo, e ele mostrou que essa curva aqui para todos os betas, isso vale tanto para aumentar a amplitude, quanto você diminuir o tamanho dessa gaussiana aqui, por exemplo. Então, esse parâmetro aqui é um parâmetro genérico. Para os vários betas, para vários P's, todos eles têm o mesmo comportamento da massa do buraco negro. E aí, como não tem tempo, aqui eu tenho toda a descrição de como é que construa as equações e tudo mais. Com algum cuidado, a gente chega a um conjunto de equações diferenciais parciais, mas faz a análise direitinho. Fazendo a análise direitinho, eu vou mostrar só para a solução numérica, que a gente tem várias escolhas de métodos numéricos para fazer aqui. E aqui está, de novo, um script do experimento do Shoptwick para o colapso gravitacional de campo escalar sem massa. São poucas páginas de código em MATLAB, e você, então, consegue já simular com um computador simples. Isso aqui já tem 10 anos, um computador com quase 3 GHz de processamento, e o processamento durava alguns minutos, alguns segundos até alguns minutos. Bom, eu vou mostrar só o gráfico aqui. Aqui você tem
que aqui eu não me lembro exatamente por que o Rafael colocou duas gaussianas aqui. Então, numa situação em que ele tem uma certa energia concentrada aqui está o tempo t, aqui está o r, e então, à medida que você soltou no problema de Cauchy resolvido aqui inicialmente, uma parte dessa energia vai para infinito, a outra parte colapsa para o r igual a zero. Aqui tem outro centro aqui, que tem uma parte vai para infinito e outra parte colapsa para r igual a zero. Aqui tem uma interação, para mostrar que elas passam um pelo outro, e uma parte vai lá para infinito, outra parte vai para zero. Agora, o que vai para zero, chega lá, tem uma concentração de energia muito grande, e aí bate e volta, vai lá para o infinito de novo. Então, essa aqui é a quantidade de valor, o perfil da inicial, 10 a menos 3, não gera um buraco negro. Em contraste, aí você pode criar todo o perfil da massa que se estabelece. Então, a massa, aos poucos, vai saindo da malha computacional e vai embora. Em contraste, você coloca aqui você tem mais um gráfico, você coloca uma massa um pouco mais forte, uma intensidade um pouco mais forte, você está aqui 10 vezes mais forte do que aquela outra, o mesmo cenário inicial, só que 10 vezes mais forte. O que acontece é que aqui a simulação para, no momento que então uma parte da energia vai para o R igual a zero e depois fica parado lá, não existe mais um retorno para o infinito. Então, aí você criou um buraco negro. Então, a ideia do Shoptrick foi criar essas simulações e fazer uma série de eventos e concluir como é que se comporta isso. No caso aqui, chegou a 0,376, um pouquinho diferente, mas é da mesma ordem de grandeza que o Shoptrick obteve, e feito basicamente com a simulação no MATLAB. Bom, aqui eu queria apresentar dois exemplos que usa computação para atacar problemas da relatividade geral. Eu me baseei, em grande parte, aqui no trabalho de dissertação do nosso colega aqui, o Rafael, em 2006. E eu desculpe por ter estourado o tempo aí do meu slot. Ok, obrigado, Samuel, pela palestra. Obrigado. Então, eu vou com uma pergunta rápida aqui do YouTube, perguntando se o professor Samuel, a linguagem de programação Python pode ser aplicada a uma abordagem numérica de relatividade geral? É possível aprender Python como uma primeira linguagem computacional? Acho que imagino para atacar esses problemas. Quem fez a pergunta, Rafael? Elvis Moreira. Wilson, com certeza sim. Aliás, eu estou com um aluno de iniciação científica que fez exatamente essa pergunta. Eu falei, olha, bem-vindo, Python, não apenas o Python, mas o NumPy, que é uma série de pacotes com cálculo numérico embutidos, tá muito bom. Aliás, Rafael, os programinhas, apesar de ser uma linguagem já pré-compilada, né, então não é como o Fortran, ele é mais rápido que o MATLAB. Então, ele é altamente recomendável começar, sim, pode começar com Python, e como já é uma linguagem de muita aceitação, você pode instalar em qualquer lugar hoje em dia. Obrigado. Acho que já estamos estouradíssimos, né, Nádia? Acho que já está bom, né? Infelizmente, a gente vai ter que deixar... Samuel, você teria algum link, um e-mail que as pessoas poderiam te encontrar para fazer mais perguntas? Ou para a gente mandar que nós estamos recolhendo? Nádia? Pois não? Eu tenho uma pequena pergunta para o Samuel. Acho que ele responde... Lamento, mas responde em meio minuto. E não, em 20 segundos ele responde, eu tenho quase certeza. Eu deixo critério para o Rafael, então, aí. Rafael, você que manda. Vai, 30 segundos, José Ademir. Tá certo.
Ô Samuel, a minha pergunta é a seguinte: você mostrou aí. Bom, primeiro, parabéns pelo seu seminário, é um prazer revê-lo depois de tanto tempo, né, Samuel? Pois é. Desde aquelas minhas visitas lá à Unicamp e aquelas conversas. Poxa, foi um prazer revê-lo, Samuel. Obrigado também pelo seminário, mas a minha pergunta é simples. O Choptwik, no trabalho dele, ele considera o caso de simetria esférica. Isso já deve ter sido generalizado depois de tanto tempo, né, para, por exemplo, Kerr, ou sistema girante, um buraco negro com spin. Você podia só comentar rapidamente nisso? E o P que aparece ali é a pressão, eu perdi na hora. É o que o P que aparece ali? O P é apenas um parâmetro acima do qual você tem um buraco negro e abaixo do qual você não tem um buraco negro. Então, esse parâmetro pode ser uma representação da intensidade de energia concentrada. Pode ser amplitude, pode ser o tamanho... Ah, tá. Tá certo. E sim, Demir, já se estendeu para muitos outros campos com simetria esférica, não esférica, axial, campos gravitacionais, campos eletromagnéticos. E a grande brincadeira agora, aliás, eu acabei de ver um trabalho do Pulling, que é você colocar um pouco de gravitação quântica, semiclássica, né, ou semiquântica, com loop, gravitação de loop, para ver se ainda mantém. E, de acordo com o Pulling, o fenômeno crítico ainda é preservado. Então, tem uma coisa, continua sendo muito investigado. Com a mesma lei de escala, o mesmo beta? O beta permanece o mesmo. Ok, obrigado, Samuel. Desculpa aí, Nádia, obrigado, viu, Rafael? Deixa eu só abusar um pouco, porque o Luiz Longo acabou levantando um primeiro e o José Ademir que acabou perguntando. Então, por favor, Luiz Longo, uma pergunta rápida para o professor Samuel, por favor. Primeiramente, obrigado, professor Samuel. Eu queria saber só, eu não entendi direito o que aconteceu naquele seu gráfico que você colocou a densidade de energia num raio positivo, e aí depois foi colapsando e depois voltou. Esse bounce aí eu não entendi direito, porque se a matéria tivesse colapsado o suficiente, independente da quantidade de matéria, teria que se formar um buraco negro, né? Então, por que tem esse... Pois é, mas é que para formar um buraco negro tem que ter uma densidade alta. Então, você percebe que você tem de fato tem uma implosão, mas a densidade local não é tão alta assim, e quando chegam a própria pressão do próprio campo escalar, expulsa de volta o objeto. Então, ele implode e depois explode. Agora, se tiver concentração de energia suficiente, quando chega na implosão, aí forma um buraco negro e fecha com o horizonte de eventos. Aí já não volta mais. Mas se chega até R igual a zero... Mas não chega R igual a zero tudo junto, chega espalhado. Tudo bem, mas 1 bilionésimo de grama num R igual a zero seria uma densidade suficiente. Mas não chega a 1 bilionésimo de grama, chega a 1 bilionésimo de grama em R igual a 10. Entendeu? E antes disso já tem a pressão de retorno. Ok. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Samuel, pela palestra. E, então, vamos continuar.